Amados irmãos, nós saudamos a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para transmitir nesta manhã a escola bíblica dominical, como a gente já vem fazendo, né? Mas antes eu quero convidá-los para uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para, Senhor, aprender da Tua palavra. Queremos pedir a Tua bênção sobre todos os Teus filhos que estão nos ouvindo, sobre todos os Teus filhos em toda a terra, sobre este país que precisa da Tua mão estendida. Precisamos, Senhor, da Tua bênção constantemente. A cura divina, Senhor, em muitos e muitos. E também, Senhor, nesta manhã, que esta lição venha nos trazer grandes riquezas, conhecimento para o nosso deleite espiritual. Assim sendo, nós já agradecemos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, neste momento eu quero mandar aqui, antes de começar, quero mandar aqui meu abraço a todos os nossos irmãos do campo de Messejana, começando pelos supervisores de congregação. Nosso abraço na paz do Senhor aos superintendentes da escola bíblica, que com certeza, assim como eu, estamos ansiosos para o retorno, né, da nossa classe presencial. Mas enquanto isso, nós vamos aqui fazendo a escola bíblica dessa forma que já começamos esse trimestre. Muito bem, hoje nós estamos na lição de número 4. Lição de número 4. Para 26 de abril de 2020, que tem como assunto a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse aqui foi o nosso texto áureo. Vamos para a verdade prática, que diz assim: a vocação do crente inclui a herança da preciosa riqueza ou de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Muito bem. É exatamente esse assunto que nós vamos estudar hoje, tá? E eu convido para nós fazermos agora a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Eu queria dar um lembrete assim aos irmãos, antes dessa leitura, que até eu ainda estou sem revista, por conta desse fechamento do comércio que aí está. Eu tentei conseguir, muitos dos nossos irmãos da sede me procuraram, mas nós não temos ainda. Mas nós cremos que tudo isso vai passar e Deus vai abençoar em tudo e vai dar certo, né? Leitura bíblica em classe está, como já falei, em Efésios capítulo 1, do 15 ao 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação
da força do seu poder. Ainda no versículo 20, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não neste século, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus por isso. Pronto, é baseado nesse texto e também no assunto, como já lemos, que nós teremos a partir de agora a nossa lição. E os objetivos, ainda quero ler aqui os objetivos gerais, aliás, os objetivos específicos, que diz assim, os objetivos desta lição, destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusa na herança divina. 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Meus irmãos, nós, como já falei, nós estamos na 4ª lição, acredite, já é a 4ª lição, como está passando rápido, né? E hoje, para trazer essa aula, nós convidamos exatamente o nosso professor, um dos nossos professores da classe dos senhores, que é o professor, o presbítero Jussier. E Jussier, o presbítero Jussier, a partir de agora, ele assume aqui o microfone, trazendo essa excelente aula para nós. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa aula bíblica e a gente sabe que a igreja ela tem essa alimentação espiritual. As aulas que ocorrem aos domingos com trimestres que são para o enriquecimento da fé dos santos. E nesse 2º trimestre nós temos o pastor Douglas Baptista, comentarista, e ele traz um assunto que a gente vê que ele teve uma preocupação de trazer lições importantíssimas para a fé. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ele lançou o livro, obviamente, mas também é o assunto desse 2º trimestre da escola de 2020. Dominical. Essa 4ª lição, o pastor Osias já trouxe aqui a leitura oficial e também o tema, né? A iluminação espiritual do crente. Na lição passada, nós vimos um tema importantíssimo ensinado sobre a eleição, a predestinação, muito bem ensinado por um dos nossos professores, o Luiz Carlos, né? E a gente viu que ele foi feliz em toda a lição. Hoje é sobre a iluminação espiritual do crente. Interessante, quando a gente fala de iluminação, a gente recorda assim, não dá para não recordar que as religiões fora do cristianismo, obviamente, geralmente elas têm no seu fundador uma inspiração. E o budismo, né, ele se inspira em Buda, né, quer dizer, iluminado. E por aí a gente vai tendo aí as ideias porque eles estão seguindo. Mas nós temos um tema hoje sobre a iluminação espiritual do crente. Agora, será que a gente tem em pessoas aqui desta terra alguma razão, alguma inspiração para dizer, eu estou iluminado nessa pessoa igual ele? Nós temos que entender que as lições da Bíblia, ela é para nos dar assim
a verdade única para a nossa alma. E eu fiz aqui um resumo sobre o assunto que Paulo traz na carta de Efésios, né, no capítulo 1, versículo 15 a 23, para tratar dessa iluminação. Em que se constitui essa iluminação? Na minha pobre aqui interpretação, né, eu disse assim: a iluminação do crente em Jesus está relacionada exclusivamente aos méritos dele. Por esse motivo, o apóstolo Paulo leva os irmãos de Éfeso à única verdade: é poder de Deus. A iluminação do cristão é de Deus, emana de Deus, é poder de Deus. É o que Paulo, o apóstolo, vai aqui deixar bem claro aos irmãos lá de Éfeso. Fomos iluminados ao olharmos para Cristo. Aqui eu estou exclamando na minha fala. O texto sagrado diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Salmos 34, versículo 5. Neste salmo, Davi, continua aqui a minha fala aqui, está em pleno culto ao Senhor, e sendo ele profeta, falava pelo Espírito Santo dos dias de Cristo, quando viesse na plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Jesus nos ensina que ele é a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Evangelho de João 12:46. Na afirmação do mestre, fica claro que o mundo, no campo espiritual, está todo em trevas. Ele é a luz que nos ilumina a vida espiritual, pois sem ele, a humanidade tateia nas trevas, como registrou o evangelista Mateus. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4:16. Nós, como já vos disse, a nossa felicidade é receber dele, do Cristo, a iluminação que não é nossa própria, procede do Filho de Deus. E nessa expressão do salmista, como eu li aqui no Salmo 34:5, o verbo vai estar no futuro, como que já dizendo para o mundo que no futuro, muito depois dos dias de Davi, Jesus apareceria, e ele como luz do mundo. Quando olhássemos para ele, ficaríamos iluminados e não seríamos confundidos, não ficaríamos confundidos. Está no futuro essa condição. E eu me pego aqui no século 21, falando com tanto entusiasmo sobre essa iluminação que vem de Deus. Eu não estou inspirado, os cristãos não estão inspirados em um homem daqui, em algo que possa ter sido muito de privilégio de alguém aqui. Não. A nossa iluminação tem procedência em Deus. No ponto 2, nós comentamos aqui, aliás, do ponto 1, o apóstolo São Paulo, ele vai trazer aqui algumas características da vocação, da riqueza da glória, a esperança da vocação e as riquezas da glória no ponto 1. Eu trouxe aqui um resumo, mas o apóstolo Paulo, como um bom sabedor da iluminação de Deus, se alegra por saber que a igreja de Éfeso estava com os olhos do entendimento abertos para a sua vocação, que é a chamada em Cristo. Isso deveria levar aquela igreja a dar graças a Deus por sua eleição,
por sua predestinação, por sua filiação e por seu dom do Espírito Santo. Por esse motivo, Paulo ora a Deus apenas para que ela tivesse o espírito de sabedoria e de revelação para a compreensão dos privilégios que isso representava agora e no porvir. Aqueles irmãos, bem como em todos os tempos, deveriam entender que a chamada para a salvação estava condicionada a, primeiro, a eleição em Cristo, como está em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 13. Essa vocação, ela é em Cristo. Essa chamada, essa vocação, ela ocorre apenas em Jesus, o Salvador. A gente entende que quando Jesus diz nos evangelhos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele não dá margem para outra interpretação. Ele é o caminho, Ele se define como a única forma do homem perdido se achar com Deus. Ele é o caminho. Não existe outra forma de alguém chegar a Ele. Então, a eleição está já na pessoa dele. Está registrado por Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 3 a 13. Também está condicionada ao serviço e santidade no presente. Como está em Filipenses 3,14, nós sabemos que a nossa vocação, a nossa chamada, foi para sermos ativos naquilo que nós abraçamos. Nós não estamos inertes. Pela fé nos movimentamos. Nós temos a atitude de saber quem nos chamou. Quem nos chamou. É por isso que Paulo, escrevendo, ele vai dizer que aquele que foi alistado, chamado, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Pelo contrário, ele quer agradar aquele que o chamou, né, para essa batalha. Também estava condicionada a chamada dos irmãos ali e também em todos os tempos, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a contemplar a Deus face a face, como está em Efésios 5, 27 e 1 Coríntios 13 e 12. Nós não estamos aqui sem saber o que vai acontecer depois. Interessante. Quando você vê em filmes ou num livro muito interessante, um best-seller, né, entre os americanos, de um assunto que deu o que falar, todo mundo quer saber, né? Agora mesmo os americanos produziram aí, não sei se foi, né, os Estados Unidos, não estou bem empenhado, mas lançaram aí uma série, Messiá, né, como se fosse um Jesus na atualidade, resolvendo os conflitos, né? Mas quem estava lá diante daquele homem, queria saber o que é que vinha depois, e ele não sabia responder. Mas aqueles que estão com Jesus agora, sabem que terão participação na vida gloriosa, no futuro. Eles não estão aqui apenas achando que vai acontecer alguma coisa. Eles sabem que vai, porque fiel foi aquele que prometeu, Jesus o Salvador. Aqueles irmãos, no apelo de Paulo, deveriam compreender as riquezas da glória da sua herança. Essa herança, no ensino paulino, respeitava ao que Deus deu aos seus eleitos, conforme Colossenses 1:12. As riquezas compreendiam as bênçãos que acompanham o plano da salvação, as quais são o perdão dos pecados, ser perdoado por Deus, por ofensas. E os irmãos ali estavam sendo, por Paulo, advertidos que a eleição deles, a vida do porvir, primeiro, eles foram perdoados. O plano da salvação envolvia o perdão de pecados. Interessante que o pecado é quem nos torna inimigos de Deus. Então, se Ele perdoa os pecados, então
agora essa barreira não vai mais existir. Então poderemos se aproximar sem medo, como diz o escritor aos Hebreus, com confiança ao trono da graça e termos como chamar-lhe Pai. Interessante que a gente, quando pensa nessa possibilidade de chamar o Eterno de Pai, quando Ele é santo e quando os seus olhos não podem ver o mal, essa condição está naquele que segue a Jesus. Pelo fato de ele ter sido perdoado os pecados. Quando ele se arrependeu, Deus foi pronto em perdoá-lo. Esse peso que ele levava, esse fardo, agora não está mais com ele. Ele está livre para andar. Ele foi perdoado e recebeu também capacidade para continuar a andar livre do pecado. Também, nesse prisma que Paulo está dizendo, as riquezas compreendiam as bênçãos que acompanham o plano da salvação, não só o perdão dos pecados, mas a adoção de filhos, como está no texto. Sermos adotados como filhos é um privilégio, uma condição que nós só vamos entender somente e exclusivamente na pessoa de Jesus. Não tinha como, não dava. Essa possibilidade não existia no ser humano, mas nele pode-se dizer que Deus nos adotou como filhos amados, como aqueles que são amados por Deus. E ser também envolvia as bênçãos do porvir, ou seja, a gente está num contexto que a salvação, o plano da salvação, ela está envolvida, conforme Paulo está escrevendo aqui, nesses três campos: perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos do porvir estão garantidas. E nós aqui, irmãos, estamos nesse contexto. E eu botei aqui que no dicionário a palavra vocação é um termo derivado do verbo do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência, uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Agora aqui eu faço uma observação. No caso do cristão, vocação tem a ver com a sua chamada para a salvação, sendo essa uma carreira proposta para o cristão, como escreveu o escritor aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, como escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Com paciência, chegaremos até o final dessa carreira na vida em Cristo, o céu. Nós estamos nessa condição da paciência. O escritor aos Hebreus nos faz outra advertência acerca da nossa vocação. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Aqui não temos, em termos espirituais, descanso. Estaremos correndo até ouvirmos a trombeta tocar, quando estaremos para sempre com o Senhor, ou quando morrermos antes da vinda dele. Conforme está em Tessalonicenses 4, 16 e 17, no arrebatamento da igreja, aqui nós temos uma ressalva a fazer sobre a morte. É chavão conhecido, a morte é para todos, sem distinção. Mas em Cristo nós temos uma ressalva a fazer e uma exceção a fazer. Se Jesus voltasse agora e os crentes hoje vivos não provariam da morte, não morreram, foram transformados, como está o texto aqui em Tessalonicenses. Nós temos essa promessa. Se Jesus voltar agora, nós não morreremos, não passamos por essa morte, mas fomos transformados. Paulo vai dizer depois, nós que estivermos vivos para o dia do Senhor, mas ele já morreu também. Mas em 2ª carta de Timóteo 4, 7 a 8, ele vai fazer a maior expressão da sua fé enquanto estava aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. É uma declaração de fé de alguém que no primeiro século vivia, que estava ali com a fé que hoje a igreja professa, já no século 21. Estamos aqui vivendo aquilo que eles viveram lá com tanto entusiasmo e perderam as vidas físicas, mas a esperança não, a fé não. A fé eles levaram com eles, e no dia de Cristo, eles estarão à frente dos que estão vivos, na doutrina de Paulo. Portanto, as riquezas da glória que a igreja vai contemplar após ter corrido a carreira na fé em Jesus, não se explicam com palavras humanas, mas o Senhor Jesus Cristo nos revela que o gozo dos céus é tão desejado e precioso, que ele diz que, caso seja preciso, devemos nos livrar de qualquer obstáculo que possa vir a impedir de estarmos lá. Para isso, no campo espiritual, poderemos ter que arrancar uma perna, ou mesmo a mão, até um olho. Ainda assim, será melhor termos entrado lá. Perdas aqui nesse mundo não são para comparar com as riquezas depois da carreira com Cristo aqui neste mundo, rejeitando o mal. Nós aqui, nessa pessoa bendita de Jesus, poderemos sofrer perdas, poderemos até morrer por causa da atual doença. Eu costumo dizer que não é a forma como o cristão teve que cessar a sua vida aqui, mas é a forma como ele estava com Jesus. Se morreu de bala perdida, ou sei lá, outro infortúnio, ou esse coronavírus, Covid-19, o que vai interessar é que ele abrirá os olhos depois daqui. O que me alegra a alma como cristão é saber que não estamos vivendo uma religião como querem os incrédulos, como querem os inquiridores desse século, achar que a igreja vive apenas uma religião. Os mais céticos vão dizer até que os cristãos vivem sobre a essência de um túmulo vazio, dizendo que Jesus ressuscitou. Mas, de fato, ele ressuscitou. De fato, a Bíblia aprova. E a gente, quando vai para esses textos da Bíblia, a gente percebe que até mesmo a arqueologia, de quando em quando, está achando alguma coisa e só vai corroborar com o que a Bíblia já dizia. E eu sou cristão no século 21, estou vivendo no Cristo, e quando eu partir, estarei com Ele. Isso eu não abro mão em Jesus de Nazaré. O ponto 2 aqui vai falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Tudo isso Paulo está narrando aos irmãos ali, aos Efésios, né? Aos irmãos lá de Éfeso. Paulo está aqui tratando com eles acerca em que eles estão, em quem eles estão, na pessoa de Jesus. Então tem tudo isso aqui. E Paulo vai ressaltar aqui a sobreexcelente grandeza e força do poder divino com relação ao resgate deles. E nós vemos aqui, temos aqui o apóstolo Paulo informando aos irmãos de Éfeso que o poder de Deus em favor dos crentes é imensurável. Ele usa as palavras gregas uberbalon para sobreexcelente, está em Efésios 1,19, com o adjetivo de extraordinário. Ele usa também megetos para grandeza, com o significado de grandeza que a tudo sobrepuja, ou seja, nada se compara. Porque o que trouxer de grandeza vai sobrepujar. Ele também usou o termo grego dunamis, para poder, significando poder fora de medida. É um poder que não se pode limitar, como está em Atos 8:13. Paulo, ao usar tais termos, queria demonstrar aos irmãos que esse é o único poder capaz de transformar
e salvar o homem perdido. Feito isto, Paulo agora apresenta aos irmãos 3 exemplos desse poder assim descritos. A ressurreição de Cristo, é esse poder que ele diz aqui dos verbos gregos. Sua ascensão à direita de Deus, Efésios 1:20, e sua elevação acima de todo o domínio. Esse é o poder que Paulo demonstra agora. O poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder de Deus o fez assentar à direita do poder de Deus. Sua elevação acima de todo o domínio, o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Então, a demonstração está grande, mas eu queria salientar o ocorrido desse poder de Deus em Atos 8:13, quando vai narrar a conversão de um mágico, lá em Samaria. Logo no começo ali, quando os discípulos estavam sendo dispersos, aí começou ali a perseguição, e Filipe chegou ali em Samaria e começou a evangelizar, pregando acerca de Jesus, e quando menos se esperava, o texto vai dizer que havia ali um mágico, Simão, que há muito tempo havia enganado o povo com artes mágicas, o povo estava ali, sabe, refém dele. Ele se dizia uma grande personagem, mas o poder de Deus em Samaria foi tão grande que até ele se converteu. E o texto vai dizer que ele ficou ali com os apóstolos, olhando como que eles faziam para que o Espírito Santo descesse, como haveria as curas. E quando Pedro chega ali de Jerusalém para ver os irmãos novos convertidos, ele oferece dinheiro. Ele era um cristão recém-chegado ali, que ele recebeu a fé. Ele quer saber se Pedro quer dinheiro, e queria aquele poder de fazer o que eles estavam fazendo. E a gente começa a perceber que Pedro, duro na sua palavra, mas certo, disse que o dinheiro dele fosse para a perdição dele, que ele não tinha sorte naquela palavra e que ele estava em grande fel de amarguras. O que a gente vê nesse poder de Deus é que ele passa a pedir que Pedro orasse por ele, para que nada daquilo viesse sobre a vida dele. Ou seja, nós temos como igreja, a partir ali de Pedro, a condição não vou aqui vou por determinismo não, mas se eu oro para que Deus, faça com a sua mão acontecer algo que eu não faço, não consigo e ninguém consegue, isso é poder de Deus. E os irmãos ali provaram ali em Samaria do poder de Deus com o evangelista Filipe e os demais apóstolos. Então, feito isso, nós vamos aqui, Paulo usa tais termos que queria demonstrar aos irmãos isso, né? E ele vai mostrar agora, a ressurreição de Cristo é o poder de Deus, como eu já vos disse, sua ascensão à direita de Deus e sua elevação, isso é o poder de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, como está em Lucas 10:19. A única razão da existência da igreja é Cristo vivo batalhando por ela. Não temos como explicar as vitórias no campo espiritual contra forças comparadas a serpentes e escorpiões, como o próprio Jesus diz. Os inimigos da igreja no campo espiritual só não a vencem porque a cabeça dela é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que era-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. A expressão todo o poder no original hebraico é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Isso acontece 48 vezes nas Escrituras. Jesus está simplesmente afirmando ao mundo que, apesar do que possam fazer a igreja, como acontece aos irmãos nos Estados Islâmicos, todavia, membros da igreja não perdem porque sofreram atrocidades. Pelo contrário, ganham morrendo na pessoa de Cristo, como está em Romanos 14:8, Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando Paulo aos Romanos diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E em Filipenses é a frase mais conhecida, né?
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é um lucro. Cristo deu poder à igreja para que ela manifestasse ao mundo a sua pessoa ao expulsar os demônios, ao ressuscitar os mortos e a efetuar curas. Essas ações operacionalizadas pela igreja afirmam a real presença de Cristo nela. A igreja não está órfã. O Paráclito, a pessoa do Espírito Santo, está com ela. A presença de Jesus na igreja é até a consumação dos séculos, como está em João 14, 18, Mateus 28, 18 a 20. Essa igreja, ela não está à mercê, ela tem um dono, e é Jesus de Nazaré. Conta-se que a rainha da Inglaterra teria mais medo do cristão orando, pedindo justiça, diante do seu Deus poderoso, do que um exército todo cercando o seu palácio. Ela tem razão em dizer isso, porque quando Deus age, Ele age em favor dos seus. No ponto 3, fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. E crente exaltado, como eu disse, tudo está exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo. O cristão, ele não tem mérito próprio, mas ele pode ser exaltado. Eu resumi assim: Paulo leva a igreja de Éfeso a olhar para os acontecimentos que ocorreram a Jesus, os quais estariam diretamente ligados ao que ocorria a ela também, pois ocorreria a ela também. Dessa forma, temos que, ao ser ressuscitado, Jesus passou a ser as primícias dos que haviam morrido na fé, sendo sua ressurreição a garantia de que também ressuscitaremos, como está na primeira carta de Tessalonicenses 4 e 14. Nós vemos já aqui na primeira fala aqui, a razão da exaltação da igreja é sempre em Jesus. Nós não podemos ter exaltação própria, nós olhamos para os méritos do que o que ele fez. Tocou a mim, atingiu a mim, me leva também. A exaltação aqui seria o dia da ressurreição. Irmãos, ressurreição seria um tema bem abrangente se fosse mesmo estudar. Mas eu dizer aqui para o pastor Osias, a ressurreição é voltar a viver. E nesse caso, como eu disse aqui, não importando como morremos, fomos sepultados. Mas no dia de Cristo, no dia que Ele ressuscitar a igreja, nós tornaremos a viver com um corpo glorioso. Não morreremos mais, porque isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível, não na forma de coisas erradas, a corrupção aqui é ignomínia, sofrer o estado de putrefação. O corpo não sofrerá mais isso, não será mais possível o corpo do cristão, depois da ressurreição, ficar podre. Isso é a incorruptibilidade. Então, Paulo vai dizer depois disso que vai se cumprir então o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Isso eu só espero na pessoa de Jesus, porque ele passou a ser a primícia dos que estão dormindo agora, na esperança de um dia voltarem a viver. Ressurreição nada mais é do que a reunião do corpo, da alma e do espírito. Seria a ressurreição, em palavras simples, a reunião do corpo, da alma e do espírito. E nós em Cristo temos essa esperança. Ele foi o primeiro, ele ressuscitou dentre os mortos. E agora está garantindo, Paulo vai dizer a Tessalonicenses, que assim como ele ressuscitou, também ressuscitaremos, nesse versículo de 4 e 14, 1 Tessalonicenses. Assim como ele ressuscitou, ressuscitaremos. Isso é a garantia da nossa exaltação. Ao ser elevado à direita de Deus, nos endossou a participação na vida celestial, como bem expressa o texto, nos fez assentar nos lugares celestiais, como está em Efésios 1, 20, 2 e 6, dessa carta aos Efésios. Como a gente sabe,
A sua elevação nos dá uma posição que em Cristo nós estamos em lugares elevados, em lugares celestiais. E ele foi elevado e está à direita de Deus, como diz o texto dos evangelhos, e intercede por nós, ou seja, ele não está inerte, parado, ele está em atividade agora, nesse exato momento. Ele intercede, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, como diz o escritor aos Hebreus. Então ele é elevado e nos leva também num estado de exaltação com ele. Ao ser exaltado sobremaneira, ele é a cabeça do corpo da igreja, como está em Efésios 1:22, ou seja, ele é a cabeça do corpo da igreja. Muita gente diz o cabeça, mas na verdade ele é a cabeça do corpo da igreja, como que dando uma plenitude nas coisas. Então, a gente tem a felicidade de não estarmos guiados por alguém aqui, mas a nossa felicidade é saber que quem guia, né, a igreja é Cristo, ele é a cabeça da igreja. O Senhor Jesus afirmou para Saulo de Tarso que a ação dele de perseguir a igreja, na verdade, era uma perseguição à sua pessoa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:5. Foi a voz que Saulo ouviu depois de contemplar uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, conforme o seu próprio relato em Atos 26:13, quando falou para Festo. Essa é a base sustentável que a igreja tem de que ela está debaixo da proteção direta de Jesus e também como aviso para qualquer inimigo que se disponha a persegui-la em qualquer época. Estarão perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo da igreja, como está em Colossenses 1:18, 1 Coríntios 12:27. A nossa exaltação na pessoa de Cristo é por seus méritos. Paulo afirma que, por estarmos em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais desde já, Efésios 2:4-7. Como disse o profeta Isaías, ele foi moído por nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus disse aos seus discípulos que estava indo preparar lugar para que onde ele estivessem eles também. Na carta de Paulo aos Efésios, ele afirma que a igreja está abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, lógico, em Cristo. Com essa participação, né, dessa aula, a iluminação espiritual do crente, eu me vejo no campo de Deus. Eu não me vejo no campo meu, que eu criei. Tudo emana dele, por causa dele. Interessante que a nossa eleição, ela ocorrera antes mesmo, né, desses dias, pela presciência de Deus que viu hoje, que veio depois daqui. E eu só posso dar glória a Deus, porque eu vejo que tudo que eu possa ter de bênção, de exaltação, de herança, tudo vem apenas dele. É por isso que da nossa vocação aqui como cristãos que somos, nós precisamos perceber que tudo o que fizermos hoje seja para ele. Eu vi os Gideões entregando o Novo Testamento, quando eu trabalhava no Hospital Geral, há um bom tempo atrás, e eu lembro da expressão de um dizendo para o outro. Havia entregue muitos Novos Testamentos, e um disse assim para o outro: rapaz, eu estou tão cansado, porque eu trabalhei tanto aqui entregando o Novo Testamento. Aí ele conclui com essa frase: ainda bem que eu sei para quem trabalho. Ainda bem que eu sei para quem trabalho. É isso que tem que permear o nosso coração, o nosso coração tem que estar com essa atitude, de quando fizer, saber, eu estou na vocação para fazer com Cristo, para Cristo, e não para agradar a A ou a B. Se eu fizer o que é para fazer, lógico, muitos vão ficar satisfeitos com o meu trabalho, mas eu estarei agradando aquele que me alistou para estar com ele, Jesus de Nazaré. Que Deus, né, nos abençoe ricamente
vão ter outras aulas, possivelmente assim, né? Talvez, mas foi o que eu preparei, aquilo que Deus me permitiu dizer. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, amados, nós terminamos de participar de uma excelente aula, essa aula de número 4, e pode ter certeza, com as bênçãos de Deus, nós vamos fazer todos os domingos, viu? Deus assim permitir, enquanto não for resolvida a situação, nós vamos fazer. Nós queremos aqui agradecer ao presbítero Jussier, tá, por essa excelente aula. Queremos agradecer nosso pastor presidente, pastor Moacir, nosso pastor vice-presidente, pastor Hélio, que está ali, né? E nós queremos agradecer ali o Hernandes, que está ali nas transmissões, ali nos botões, né? Hernandes do som, o sobreiro aqui, auxiliar Jurandir, que está aqui na transmissão, e também sua esposa, irmã Suelen. Deus abençoe todo este campo, todos os nossos alunos neste campo de Messejana, e vamos orar para encerrar essa nossa boa escola de hoje, né? Essa boa escola de hoje. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dever cumprido, por esta aula, Senhor, esta escola nesta manhã. Gostaríamos muito, Senhor, de pudéssemos estar fazendo da forma que fazíamos antes, com a presença de todos, mas o Senhor sabe, está tudo no teu controle. Ó Deus, nós agradecemos pelo menos por poder fazer desta parte, levando este ensinamento aos nossos irmãos que estão nesse momento nos assistindo através deste canal. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, nós agradecemos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus. E quem crê assim, diga amém aí onde você está. Glória a Deus. Muito obrigado.